Oi, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Michele e esse é o canal Testemunho Narrado. Eu gostaria de estar te agradecendo por estar clicando nesse vídeo e dizer que você é muito bem-vindo aqui nessa família, tá bom? Hoje nós temos mais um testemunho muito abençoado e eu creio que vai abençoar muito a sua vida e principalmente se você está passando por uma situação semelhante. Hoje, graças a Deus, nós temos um testemunho de alguém muito especial, e o nome dela é Elaine. Ela tem 32 anos e se casou aos 23. Ela conta que antes dela se casar, ela teve uma conversa com seu esposo e com a sogra que ela não queria ter filhos, ela não desejaria gerar, mas se algum dia houvesse o desejo, que ela estaria aberta à adoção também, porque ela já participou de alguns trabalhos voluntários, então ela não teria nenhum problema quanto a isso. E daí, ela se casou e o esposo dela e ela resolveram vir para a Inglaterra. E quando eles chegaram aqui, ela ainda não conhecia Jesus, ela ainda não sabia como que funcionava as questões da igreja, as questões espirituais. E daí, quando ela teve esse encontro com Jesus, ela se lembrou dessa confissão que ela fez algum tempo atrás e decidiu abrir o coração para a pastora dela, que orou, que buscou a Deus, pediu perdão, pediu uma quebra de maldição, quebra de qualquer palavra, né, que foi lançada naquele período ali e pronto. Passou algum tempo, alguns anos, né, na verdade, e ela e o esposo decidiram que era a hora de ter filhos, né? Porque como ela já conhecia a palavra de Deus, como ela já teve um entendimento melhor, esse desejo de se tornar mãe começou a bater no coração dela, né? E daí, esses anos passaram e eles decidiram que era hora de parar de evitar, de tomar o remédio, né? E foi isso que eles fizeram. E eles não estavam muito ansiosos, não estavam naquela expectativa muito grande, mas eles estavam tranquilos, né? Na medida do possível. E após eles pararem de evitar, passou-se 1 ano e meio. Então, eles vão para o Brasil, fazem alguns exames para saber se está tudo bem, até porque já tinham passado 1 ano e meio, né? E eu creio que aí também já começou a vir aquela ansiedade, né? 1 ano e meio, quase 2 anos, porque ainda eu não tive nenhum sinal, né? Mas eles fizeram esses exames e, graças a Deus, estava tudo normal na medida do possível. Então, eles voltaram, né, para cá e tudo mais. E quando foi no mês de abril, ela fez aniversário. E quando foi no mês de maio, ela estava indo para uma vigília. E no caminho dessa vigília, ela já pensando, né, a respeito dos filhos e tudo mais, ela estava dirigindo e ela conta que ela falou com o Senhor com muita ousadia, com muita fé, que naquela vigília ela queria ouvir a voz de Deus audível se ela iria ou não ter filhos. Porque se não fosse para eles terem filhos, gerarem, que ela iria desencanar, que ela iria ficar tranquila, né? Mas que ela queria uma resposta. E daí, durante o período ali daquela vigília, daquele culto, o pastor não deu nenhuma palavra a respeito de filhos, não teve nenhum sinal daquilo que ela pediu. E eu creio que ela ficou talvez um pouco desanimada, né? Mas daí, quando ela foi cumprimentar alguns irmãos, né, ali no final, ela conta que viu um irmão e foi até ele, né, para dar tchau. E esse irmão virou para ela e falou: Elaine, você sabe que eu estou orando por você e pelo Ricardo, né? E ela disse: ah, muito obrigada, né? Ela agradeceu ali e tudo mais. E daí ele disse para ela: mas você sabe por quê? Para que eu tô orando? E ela disse que não. E daí veio a grande resposta. Ele disse: eu estou orando pelos seus herdeiros. Imagina, gente, que bênção, né? Ela estava ali naquela vigília inteira e não teve nenhum sinal, mas Deus preparou aquele último momento ali para que ele pudesse falar com uma voz muito audível, né, a vida dela através de uma pessoa. Ela ficou muito feliz, né? Deus é bom, ela disse. E ela foi cumprimentar uma outra irmã
E daí, quando essa irmã bateu o olho nela, ela já disse: Nossa, Elaine, no seu aniversário eu tive um sonho com você e eu não consegui te contar. E daí vem o sonho. Ela conta, né, que viu uma sobrinha da Elaine com uma criança, uma bebê, uma menina no colo. Ela pergunta para essa moça se essa criança era dela. E ela disse que não, que aquela criança era da Elaine e era uma menina. Lembra disso, gente? Era uma menina. E daí ela ficou muito maravilhada, né? Mais uma vez, né? Com o Senhor falando tão claramente, né? E isso era uma sexta-feira. Quando foi numa segunda-feira, uma amiga dela também ligou para ela e falou com ela: Elaine, eu tive um sonho com você e eu sonhei que você estava grávida. Gente, foi muito legal, porque ela conta que ela não tinha mencionado isso para ninguém. Ela fez uma oração ao Senhor e começou a aparecer as pessoas falando a respeito daquilo que ela tinha pedido, né? Trazendo a resposta audível daquilo que ela tinha clamado a Deus naquele momento. Nessa mesma semana, uma outra pessoa entra em contato com ela e fala com ela, né, que essa pessoa estava conversando com uma outra pessoa e mencionou o nome da Elaine, que a Elaine estava grávida. Então você imagina, a pessoa, sem querer, né, falou a respeito que ela estava grávida, mas nem sabia de nada, não tinha conhecimento de nada. E foi isso que foi mencionado. E daí, a Elaine vai e conta o que tinha acontecido, né? Os eventos que tinham acontecido, de tantas pessoas já chegarem e falarem coisas a respeito de filhos com ela só naquela semana. E daí essa amiga vira e incentiva ela a fazer um teste, né? Pra ver, né? Quem sabe, né? Ela poderia realmente estar grávida e não sabia, né? E daí ela foi fazer o teste e esse teste já veio que ela não estava grávida, ela deu negativo, né? E daí, pelo menos, ela já ficou em paz, já ficou tranquila e vida que segue, né? E daí, algum tempo mais passa, né? E eles recebem um casal de amigos na casa deles. E olha que interessante. Ela conta, né, que essa amiga dela foi conversar com ela e bateu o olho nela e já falou: Elaine, você tá grávida. E a Elaine já pensou: não, você tá doida? Você tá maluca? De onde, né? E ficou assim, gente, nessa conversa, né? E Deus só trazendo respostas e respostas. E às vezes ela nem entendendo muita coisa, né? Mas, assim, respostas super audíveis, respostas super certas daquilo que Deus tinha preparado para a vida dela. E daí, ela conta também que quando esse casal foi embora, essa mesma amiga que falou que ela estava grávida virou para ela e falou: Elaine, eu vou voltar aqui no seu chá de bebê. E foi essa palavra que ficou, né, que foi lançada ali sobre a vida dela. E nesse meio caminho, Deus tinha pedido a Elaine que fizesse um propósito, abrisse um grupo de WhatsApp e compartilhasse um livro para casais. Aí nesse grupo tinha reflexão, tinha as partes do livro, né? Oração e tinha outras coisas também. Era uma bênção, era um livro, um grupo que realmente estava sendo direcionado para casais. Ela só obedeceu ao Senhor mesmo, porque foi algo que veio muito forte e ela só fez aquilo que Deus pediu para ela. Algum tempo passou, né? E ela foi visitar alguns amigos. E quando ela chega ali nesse lugar, ela percebe que a menstruação dela estava atrasada. E daí acendeu uma luz, né? Será que tá acontecendo alguma coisa aqui? E os amigos também deu uma insistida para que ela fizesse o teste. E ela estava com um pouco de medo também, porque ela já havia feito um teste e havia dado negativo. Mas essa questão do período atrasado não era muito comum. Então acendeu aquela luzinha verde, né? Talvez realmente seja. Mas daí ela já foi fazendo uma oração novamente para o Senhor, pedindo a Deus que se realmente fosse para ela ter um filho mesmo, que aquele teste desse positivo, né? Ela não queria fazer um teste para sofrer uma decepção, né? E daí ela foi fazer o teste e, gente, deu positivo. Ela estava grávida, na honra e para a glória do Senhor.
Foram 2 anos de espera, 2 anos de confiança, né, também, né, vamos dizer assim. Mas uma coisa que era muito interessante que ela mencionou nesse testemunho, de tudo que aconteceu na vida dela, foi que ela precisava fazer uma oração de arrependimento. Aquela oração de lá do começo, quando ela se converteu, que ela não queria ter filhos, que foi uma oração de arrependimento, né? Ela conseguiu lembrar que aquilo foi necessário para que Deus pudesse abençoar, né, a criança na vida dela e trazer essa criança no momento que ele queria. Porque também não adianta, né? Às vezes a gente quer coisas para nossas vidas que não são para aquele momento. É para o momento que Deus tem. E uma outra coisa também que ela mencionou, que eu acho que é muito importante falar aqui também, é sobre a oração. Uma oração direcionada faz muito bem, faz toda a diferença quando nós estamos buscando por um objetivo na nossa vida, né? E ela foi começar a orar a respeito de filhos uns 3 meses antes dela realmente estar grávida, dela descobrir, né? Então, isso faz toda a diferença na nossa vida quando nós pedimos algo para Deus, né? O que eu achei muito legal também, gente, que eu comentei, eu frisei aqui para vocês não esquecerem, é que o bebê dela era uma menina, né? No sonho. E quando ela foi fazer o teste, o que deu? Menina! Deu menina para honra e glória do Senhor. E ela tá muito feliz. Hoje ela já está chegando aos seus 6 meses de gestação. E é somente para glorificar a Deus mesmo, porque foi algo assim que mudou completamente, né, a vida dessa família, né? E o que eu quero dizer aqui também para você é que você não tenha dúvida que Deus vai trazer o seu milagre, que você não tenha pressa também, mas que você entregue nas mãos dele, saiba que ele está cuidando de todos os detalhes e que tudo aquilo que está no seu coração, tudo aquilo que ele colocou no seu coração para que você faça conforme ele pediu, faça conforme aquilo que ele tocou no seu coração, porque isso também vai contar na hora que o seu milagre chegar, né? E esse é o testemunho de hoje. Eu creio que edificou a sua vida de alguma forma, porque edificou muito a minha vida. Isso veio muito de encontro, porque nós precisamos ser confiantes, nós precisamos fazer as coisas certas diante de Deus para que Deus possa abrir o caminho e que as chaves que ele entrega na nossa mão possam abrir as portas corretas, né? Que nós precisamos que sejam abertas. E com isso, eu termino esse relato agradecendo a você que chegou até aqui e dizendo para você também que gostaria de ter o seu testemunho revelado aqui, o seu testemunho contado. Às vezes você não quer nem que fale o seu nome, não tem problema. Isso a gente dá um jeitinho, tá bom? Mas se você quiser ter o seu testemunho narrado aqui por mim, eu gostaria que você escrevesse lá pro e-mail testemunhonarrado@gmail.com e deixasse o seu relato lá de milagre, o seu relato de algum processo que você já passou na sua vida e que você gostaria de estar compartilhando e abençoando outras vidas. E assim, eu já deixo você aqui. Muito obrigada e que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana!